Signo de Virgem, previsões, orientações e energias disponíveis. Vamos ver com o tarô quais são as mensagens que os virginianos precisam e podem ouvir neste momento. Meu nome é Lucélia Oshiro e aqui você encontra tarô com ética e sem sensacionalismo. E para você agendar sua consulta particular de tarô ou então de astrologia, numerologia, constelação familiar, mesa radiônica ou registros acásticos, o meu contato está aqui na descrição do vídeo. Vamos lá então, signo de Virgem, começando a sua leitura com uma energia para vocês, uma energia inicial para os virginianos. Vamos ver o que temos. Abrindo a leitura do signo de Virgem, vocês recebem aqui a carta da nossa, me fugiu. Rainha de Espadas. Estava vindo sacerdotisa. Não, é a Rainha de Espadas. Que fala dessa. É uma comunicação mais silenciosa, tá? Sabe aquela comunicação assertiva, uma comunicação de poucas palavras? Eu não falo nada, eu só observo, mas na hora que eu falo uma coisa que assim já matou, né? É uma comunicação matadora e assertiva nesse sentido de que, de repente, eu fico o tempo todo quieto na reunião, mas na hora que eu abro a boca é para dar aquela destruída ou aquela contribuída que ninguém tinha pensado antes, né? Então, sim, é uma energia de força de comunicação, mas não assim de ficar falando demais, pelo contrário, de falar de menos, porque na hora que você fala, as pessoas param realmente para ouvir, tá? Então tem uma relevância aqui e uma força na sua comunicação. E também tem uma comunicação bem afiada, né? Bem certeira e estratégica. Comunicação estratégica. Se você trabalha com comunicação, você atua nas redes sociais, aqui me traz isso também. Uma postura mais estratégica na sua fala. Você não está postando o tempo todo, mas na hora que você posta, é uma mensagem super relevante, né? Então, as pessoas prestando atenção naquilo que você tem para contribuir, naquilo que você tem para expressar, e para realmente, colaborar com o grupo, colaborar com o time, ou até no ambiente familiar, né? De repente você fica mais nos bastidores, fica mais quieto, tá tendo um conflito, tá tendo, uma discussão, ai, o que que vai fazer com isso, né? Tem uma decisão, às vezes, aqui para ser tomada no âmbito familiar e você fica mais na sua, né? Por quê? Porque você está observando, você está articulando, você está juntando o Lé com o Cré na sua mente e aí você traz uma solução, você traz uma resposta, você traz uma alternativa que talvez ninguém tinha pensado, mas que é um caminho mais inteligente ou mais eficiente, né? Aliás, eficiência tem muito a ver com a energia de vocês, né? A busca pela eficiência. E a busca pela eficiência e pela eficácia não é fazer muito, né? E fazer muito o tempo todo. A produtividade não é sobre ficar em atividade o tempo todo, mas naquela atividade que eu estou fazendo, se eu sou certeiro, se eu sou assertivo, se eu sou focado, né, eu não preciso fazer muito, basta fazer aquilo que vira a chave, aquilo que é o essencial, aquilo que está no cerne da questão, tá? Então eu vejo essa objetividade aqui para vocês para os próximos dias ou até semanas, e é importante que você vá fazendo isso, né, percebendo, essa energia no seu dia a dia, porque às vezes as pessoas podem te cobrar: "Nossa, parece que você não está fazendo nada". Não, você está fazendo alguma coisa, você está pensando, você está elaborando, você está planejando. Porque numa sociedade de alta performance, parece que a gente tem que estar sempre em movimento, né? Quanto mais desbaratinado, andando pelos corredores, conversando com um com o outro, melhor. Parece que eu sou mais ativo, parece que eu sou mais interativo, parece que eu sou mais produtivo. Quando, na verdade, quem fica só circulando pelos corredores e falando demais, às vezes é uma pessoa que perde o foco, né? E aí não faz nada. Deu para entender essa ideia? Então, também é como se você estivesse construindo a sua equipe de trabalho ou dentro da empresa que você atua e que você é chefe, que você é líder,
tem um papel de liderança ou na sua própria empresa, você construindo esse tipo de comportamento na sua equipe, né? Incentivando esse tipo de comportamento. Não é que não tenha que ter hora do cafezinho, conversa de corredor, mas não é que menos é mais, não é bem isso, mas é quase como se fosse. Vocês entenderam, né? Estar em movimento o tempo todo, estar conversando o tempo todo, ou estar fazendo uma tarefa o tempo todo, não significa que você está sendo produtivo. E é isso que você está transmitindo para as pessoas também. Porque nem que você não trabalhe no mundo corporativo, mas nas suas atividades diárias, sei lá, toda hora eu tô, ai, arruma aqui, arruma ali, limpa isso, limpa aquilo, não sei o que lá, mas a casa está sempre bagunçada, tem alguma coisa errada, né? Será que não tem que ser mais assertivo? Não tem que ter um plano estratégico, alguma coisa um pouco mais inteligente e eficaz de manter a casa em ordem do que ficar toda hora arrumando coisinha, 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 que você se desgasta, você cansa, e não é efetivo, digamos assim, tá? Então é essa a organização estratégica que está se pedindo nesse momento, tá? Vamos ver o que mais para os virginianos. Plutão fala de metamorfose. Casa um e a chama. Bom, Virgem, Plutão está trazendo transformação aí para os seus próximos dias, seu próximo período. Essa metamorfose pode ser interna, você se transformando internamente, você evoluindo, enfim, né, redescobrindo o seu poder pessoal, mas a minha percepção aqui, essa metamorfose, ela também está no âmbito do externo, tá? Como se tivesse uma casca de proteção no seu ao seu redor, né? E as coisas estão ficando melhores, né? No seu ambiente de trabalho, no seu ambiente familiar, nos grupos que você participa, enfim, tem uma metamorfose que não é só interna sua, mas é uma metamorfose do grupo no qual você atua, do grupo do qual você faz parte ou do ambiente onde você é, passa a maior parte do tempo. Por exemplo, a minha casa, realmente, minha casa tem metamorfose, né? Está em reforma, ou eu vou fazer uma reforma. Ou o seu ambiente de trabalho está passando por alguma reforma ou uma reestruturação dentro da empresa. Então, tem essa energia de uma transformação positiva, tá? Então, não fica, não precisa ter medo, e até por isso, talvez, falar de você ficar um pouco mais na sua e observando, tá? Sem muito ficar nossa, e agora será? O que que vai acontecer? Ah, e leva uma, sabe, leva e traz fofoquinha de um lado para o outro, né? Se libera dessa energia. Talvez não seja você que é o fofoqueiro da história, mas sai dessa vibe. Toda hora alguém vem te contar uma coisa. Nossa, fiquei sabendo que naquele setor fulano vai ser mandado embora e tá rolando uma coisa nos bastidores. E assim, tá, mas são fontes não oficiais. Tipo, tá bom, né? Guarda pra você, não tô querendo saber sobre isso, tá? Por quê? Porque essa energia de fofoca, de especulação, ela afeta a energia, a sua energia e a energia do ambiente. Então é melhor você se me inclua fora disso. É mais ou menos isso, tá? Para você não se envolver em coisas que de repente não te agregam em nada. E aí você se desgasta de uma coisa que pode ser que aconteça, pode ser que não aconteça, mas e aí, né? Então, aqui atenha-se aos fatos concretos, não a especulações, e também em relação a especulações financeiras, porque Plutão rege a casa 8, que fala dos investimentos financeiros. Então, atenha-se aos fatos, não aos boatos, tá? Que mais que a gente tem? A casa do potencial, casa um. Tem um potencial aqui
na sua personalidade de você florescer ainda mais, tá? Talvez por timidez, talvez por ambiente cultural ou lugar onde você convive, onde você está inserido, que você não está se sentindo muito à vontade ainda com essas pessoas, você é novo na equipe ou você é novo nesse grupo, né? Você, sei lá, começou a namorar agora e aí você foi apresentado para a família da pessoa, então você está meio que não tão confortável, não digo desconfortável, mas não tá tão confortável assim, mas tem um potencial de florescimento, tá? Em alguma área da sua vida onde você está se sentindo inseguro, como se você não pudesse mostrar toda a sua competência, toda a sua beleza ou a sua exuberância, isso está ficando para trás, essa situação de desconforto. E agora, daqui para frente, você tende a crescer, você tende a brilhar um pouco mais ou a florescer, né? Como se falasse, eu não preciso me esconder tanto, eu posso, né, me expressar verdadeiramente. Mas essa expressão está muito mais no âmbito de expressar a sua personalidade, naquilo que você emana, sabe? De repente, no seu jeito de pentear o cabelo, no seu jeito de se vestir, porque a casa um é a casa do nosso corpo físico, do nosso estilo pessoal. É como se o seu estilo pessoal estivesse florescendo, ou você estivesse desabrochando, essa é a palavra. Você está desabrochando. Por exemplo, você começa num lugar, né? Você não sabe muito bem, não conhece muito bem as pessoas, então você está se vestindo de uma maneira, né? Você tá com um dress code X, né? E aí você começa a despertar para um novo estilo de se vestir, de se posicionar, uma nova postura, postura física mesmo, né? Prestando mais atenção no seu corpo físico. Talvez porque o ambiente onde você está inserido, isso inspira você a ser mais fashion, por exemplo, mais fashionista, ou mais executiva, né, mais formal ou mais despojada, né? Então, tem essa interferência do meio. Lembra que eu falei? O seu meio está em mutação, né? E é como se você também, então, estivesse em mutação, em transformação, em metamorfose. Quando você adentra num ambiente que todo mundo, né? A maioria das pessoas, por exemplo, elas se vestem de um jeito, naturalmente a gente é influenciada por esse ambiente. Mas isso não é ruim, porque aqui fala de talvez você tenha encontrado a sua turma, você encontrou um lugar de acolhimento, tá? Então, isso é daqui para frente, né? Você encontrando esse lugar onde você se sente acolhido, onde você pode ser você mesmo. E tem esse desabrochar da sua beleza, tá? E a terceira mensagem, terceira carta vem com a chama. E a chama também está falando, né? A chama interior que está desabrochando, você está transmutando, né? Metamorfose de Plutão, transmutando e você está expandindo isso. Aqui é essa energia, né? Do vermelho, da paixão, do fogo, que é a mesma que está aqui. Então, essa carta meio que resume as duas coisas e, ao mesmo tempo, a chama está falando de uma para alguns virginianos é uma inquietação que você pode começar a ter nos próximos dias em relação à autoexpressão. E essa autoexpressão pode ser no sentido de, nossa, eu tô com uma inquietação aqui, eu preciso fazer alguma coisa. E aí você vai fazer, sei lá, uma aula de dança, você vai fazer um curso de dança, você vai fazer um curso de teatro, um curso de, sei lá, de alguma coisa que você possa se auto-expressar através da arte, através, do artesanato, através das manualidades, tá bom? Então, tem essa energia de transformação, de moldar a realidade, e que é quase um chamado. Tem alguns virginianos que têm uma veia artística muito forte e precisa moldar,
manipular, como, sei lá, você vai fazer um curso de cerâmica, por exemplo, tá? Que essa energia de lidar com terra, terra mutável, que é exatamente a energia de virgem, terra mutável, eu vou moldar a terra e eu vou queimar essa terra, transformando o barro em cerâmica, em uma obra de arte. Isso pode ser no sentido literal ou no sentido figurado, tá? Então, aplica no seu contexto, mas tem essa energia mais artística e transformadora disponível para você. Agora, se você vai aproveitar e usar isso ou não, aí é com você, tá bom? Não que você precise se tornar um ceramista, mas é um convite para você experimentar isso, né? Não fala assim, ah, mas eu não sei, não me vejo fazendo isso. Tá, então tenta, experimenta, vai, né? Vai moldar, vai modelar, vai experimentando, tá? Nada nessa vida é definitivo. Plutão já traz essa energia. Nada é definitivo. Tudo está sempre em metamorfose. E as coisas estão florescendo o tempo todo. Então, Virgem, deixe florescer algo novo na sua vida, um talento novo na sua vida, que talvez você nunca tenha experimentado, mas se você não experimentar, você não vai saber. Não corte a coisa antes de tentar. Tá? Não corte nenhuma coisa, nenhuma oportunidade, nenhuma conversa, nenhum convite antes de tentar, tá? A pessoa vem te chamar para sair, você já fala assim, ah, não, não quero. Não, tenta, vai, experimenta, conversa, sai, o que que custa, tá? O que mais para os virginianos? 10 de espadas com rainha de copas. Fim de uma dor, aqui para alguns. Fim de uma dor, fim de uma história difícil, fim de uma. Até pode ser uma mágoa, tá? Já que a gente tem na sequência a Rainha de Copas trazendo os sentimentos aqui sendo transmutados, sendo curados. Então, tem um bálsamo para uma ferida. Seja lá que de repente era uma preocupação que você tinha, não era nem uma dor real, mas você estava preocupado, nossa, será que vai dar certo essa coisa aqui? Será que a cirurgia deu certo? Será que a sua ou de alguém? Será que realmente, né, isso deu certo? E aqui a Rainha de Copas, ela está trazendo esse bálsamo. Não que realmente deu certo, mas a sua preocupação, pelo menos, ela fica menos incômoda, tá? Menos incômoda, porque é como se alguém tivesse muito preocupado e nem é consigo mesmo, mas é com alguém da família ou com filhos. E aí, porque é energia de mãe aqui, né? Energia de mãe. Talvez você esteja muito mais preocupado com algum filho seu do que consigo mesmo. Só que não tá na sua mão, né, fazer alguma coisa por essa pessoa. Já é adulto, ele tem o caminho dele. Então, é, é assim, aquilo que não tem remédio, remediado está, tá? Não se preocupa demais com essa, se é o seu caso, tá? Com esse filho adulto, com essa pessoa que às vezes não é um filho, mas que você trata como se fosse um filho, às vezes é um pai, uma mãe que você trata como filho. Não se preocupe demais, tá? Porque você está fazendo o que é possível, você está fazendo aquilo que está dentro das suas possibilidades, mas tem coisa que não cabe a você. Se libera desse peso das preocupações, tá? Como você vai fazer isso? É aqui, Plutão trazendo a metamorfose, né? Confia no poder da pessoa resolver o problema dela. Para de infantilizar ou tratar essa pessoa como coitadinho, tá? Isso não ajuda em nada, pelo contrário, só piora a situação. Bronquinha, né? Mas vamos lá, 6 de espadas com a Imperatriz. 6 de espadas fala de um movimento, uma transição, né? Não é transição planetária, tá? Uma transição para alguma coisa, uma fase de vida mais próspera, mais abundante, mais rica,
Não no sentido só de riqueza material, mas no sentido de enriquecimento espiritual, de você se sentindo rica. Por quê? Porque você tem fertilidade. Que é fertilidade? A nossa capacidade de fazer o nosso próprio dinheiro, a nossa capacidade de, independente de como está a economia, eu me viro, eu dou conta e eu sei que eu vou prosperar. Tá? Então, é essa postura de imperatriz, de fertilidade, de prosperidade e abundância para onde você está se dirigindo, tá? Que conversa com essa casa do potencial. Você tem um potencial maior do que você pode imaginar. E aqui é você tomando consciência, espadas é consciência, tomando consciência de tudo que você pode ser. Você tem imperatriz e rainha de espadas. Você pode comunicar muito mais do que você está comunicando. Você pode fazer muito mais em termos de se expressar e de colocar a sua energia, colocar a sua beleza, colocar o seu talento no mundo, que isso te traz prosperidade. Prosperidade não só financeira, mas prosperidade em todos os aspectos. Prosperidade no sentido de me sentir realizada, me sentir bem comigo mesma, me sentir florescendo em abundância, tá? Quando isso acontece? Quando você se torna você mesmo. Quando você prioriza a sua autenticidade, você para de se preocupar tanto com os outros e você se preocupa mais, se preocupa não, você se ocupa mais com você mesmo, tá? Autovalorização. Caiu lá a rainha de espadas e o rei. Aqui, peraí. Deixa eu pegar as cartas. Rainha de espadas e rei de copas. Gente, olha isso. Rainha de espadas duas vezes. Que pede o quê? De novo, estratégia. Próximas semanas, tem uma dupla aqui. É ser estratégico e manter o rigor sem perder a doçura, sem perder a ternura, tá? É as duas coisas ao mesmo tempo. É esse equilíbrio entre o feminino e o masculino, mas que se você tiver, se você não tiver expressando a sua chama interior, se você não tiver conectado com a sua essência, isso fica uma coisa meio conturbada e descombinante. Por quê? Porque Rainha de Espadas é o feminino, mas no lado mais masculino, e Rei de Copas é o masculino, mas numa versão mais feminina. Então é uma coisa meio ambígua, meio esquisita aqui, tá? Como se você olha e fala assim, não orna, não combina, tá? Tem alguma coisa meio desajustada aqui internamente. Talvez você precise fazer um ajuste do seu yin e yang, do seu feminino e masculino, tá? Você pode fazer isso na mesa radiônica ou você pode fazer isso em alguma outra terapia de você reequilibrar, né, recalibrar o seu feminino e o seu masculino, tá? Eh, que nada mais é do que energia de pai e mãe. Pode ser que a sua mãe, ela era muito mais impositiva, muito mais energia yang, e o seu pai era muito mais soft, muito mais energia yin, né? E não que isso seja errado, cada um é cada um, mas isso influenciou na sua história. Isso influenciou na sua, né, na sua formação, digamos assim, emocional e na sua percepção de mundo, de vida, e na sua autopercepção. E talvez algumas coisas que você julga que é errado ou que é fora do padrão, né? E aí você pode se afastar ou criar uma grade, como se fosse criar uma barreira de relacionamento, em relacionamento, tá? E aqui a chama justamente fala isso, de transmutar isso,
né? De não se deixar não deixar que a história de vida dos seus pais interfira na maneira como você vai se relacionar agora. Por quê? Por exemplo, tá? Às vezes você teve uma história de família que pai e mãe se divorciaram, e aí você ficou com essa crença de que homem é assim, mulher é assim, e que daí todo casamento vai acabar em divórcio mesmo, então para que que eu vou me casar, né? E aí você não quer casar, mas daí no fundo, no fundo, você gostaria de casar, mas por conta dessa história você fala, não, não, não vale a pena casar, e aí você cria uma barreira para que apareçam relacionamentos, né? Porque você já colocou esse empecilho, esse bloqueio, é um autobloqueio, né? Por conta desse desequilíbrio do feminino e do masculino dentro de você, tá? Então, isso é para você olhar para isso a partir de agora e você ir percebendo. Se for o caso, faz uma constelação, né? Busca uma psicoterapia, enfim, mas a gente só está trazendo clareza aqui sobre algo que pode estar te prejudicando porque está em desequilíbrio. E tudo que está em desequilíbrio vai causando desajustes, não só em uma área da vida, mas isso, como a vida é sistêmica, como somos seres sistêmicos, um desequilíbrio numa área amorosa, por exemplo, né? Isso vai desencadeando desequilíbrios em todas as outras áreas, né? É como no seu corpo físico, se você tá com um dedo machucado, você começa a forçar os outros dedos ou a outra mão, e aí todo o seu corpo vai se desequilibrando. Por quê? Porque é um sistema conjunto. Então é isso que tem que ser olhado, tá? As coisas não são isoladas. Esse olhar estratégico é um olhar sistêmico, um olhar integrado. Então é isso, Virgem. Espero que essa leitura tenha sido útil de alguma forma. Muito obrigada pela escuta. E se precisar, dá uma olhadinha nos vídeos que vão aparecer aqui para que você possa ter uma vida cada vez melhor.